Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, o tribunal de San Diego estava estranhamente silencioso. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, projetando linhas nítidas no piso de parquete polido. Cada passo ecoava com um clangor metálico, lembrando a todos que aquele lugar não era apenas um local de justiça, era uma arena onde destinos podiam mudar num instante. John Reynolds, um detetive da polícia local, entrou na sala com um ar de confiança. Seu uniforme impecável e sorriso seguro exalavam uma autoridade natural. Em sua mente, ele já havia vencido. A mulher sentada à sua frente parecia vulnerável, quase intimidada. Ela era negra, calma, e sua postura reservada a fazia parecer uma cidadã comum presa em uma armadilha. Reynolds respirou fundo e começou a contar sua história. Suas palavras eram precisas, carregadas de certeza, mas inventadas. Ele alegava que essa mulher havia manipulado provas cruciais em um caso de fraude, que tentará obstruir a investigação policial e que merecia ser punida. Cada frase que ele proferia era um golpe invisível, concebido para diminuí-la aos olhos de todos. Mas ele desconhecia algo crucial. A mulher à sua frente não era uma mulher comum. Ela não era simplesmente uma cidadã acusada injustamente. Ela era a comandante Simone Carter, uma SEAL da Marinha de alta patente, uma veterana respeitada e condecorada das missões mais perigosas do mundo. Forte, disciplinada e possuidora de inteligência estratégica excepcional, ela havia enfrentado situações muito mais perigosas do que aquele tribunal. Simone permaneceu em silêncio enquanto Reynolds falava. Seus penetrantes olhos negros seguiam cada movimento dele, avaliando, antecipando. O tribunal poderia ter pensado que ela estava intimidada, mas, na realidade, cada fibra do seu ser estava pronta para retaliar. Ela conhecia a arte do combate, mas também a arte da estratégia e da manipulação. Uma simples mentira em um tribunal não a abalaria, ainda não. O advogado de defesa, um pouco nervoso, lançou um olhar para Simone, sem compreender totalmente a magnitude do que estava argumentando. Todos no tribunal acreditavam na versão dos fatos apresentada por Reynolds. Todos, exceto Simone. O problema era que Reynolds não tinha ideia do que acabará de desencadear. Ao mentir daquela forma, ao subestimar aquela mulher negra sentada calmamente à sua frente, ele havia iniciado uma série de eventos que iriam virar sua vida, sua carreira e até mesmo sua segurança de cabeça para baixo. E quando Simone Carter estava prestes a falar, ninguém naquele tribunal estaria preparado para o que se seguiu. A sala estava repleta de suspense, atenta a cada palavra de John Reynolds. Cada palavra que ele proferia parecia fluir como uma verdade irrefutável, mas, no fundo, ele sabia que estava manipulando a realidade. Ele detalhou como a mulher sentada à sua frente, em sua opinião, havia tentado falsificar provas e obstruir a investigação policial de um grande caso de fraude. Meritíssimo, gostaria de enfatizar a clara e deliberada intenção desta mulher de manipular os arquivos da nossa investigação, declarou Reynolds, com os olhos escuros fixos em Simone. Suas ações comprometeram o trabalho de vários policiais e... Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala. Todos pareciam estar atentos a cada palavra sua. A plateia, o júri, até mesmo o advogado de defesa, que se esforçava para manter a calma. Reynolds sorriu por dentro, convencido de que sua carreira acabará de atingir um novo patamar. Mas Simone não hesitou. Sentada ereta, com as mãos cruzadas no colo, manteve uma calma gélida. Seus olhos escuros pareciam sondar a alma de Reynolds, analisando cada palavra, cada hesitação. Sua aura não era a de uma vítima, era a de uma soldado que entendia a arte da estratégia, que sabia esperar o momento perfeito para atacar. Quando Reynolds terminou seu relato, um silêncio pesado tomou conta da sala. A juíza Whitmore franziu a testa. "Tem certeza dessas acusações, detetive?" perguntou ela com voz neutra, porém autoritária. "Com certeza, meritíssimo", respondeu Reynolds, num tom que pretendia ser categórico. "Não estou inventando nada. Está tudo documentado." Simone respirou fundo, um sorriso leve, quase imperceptível, brincando em seus lábios. Então ela se levantou com graça e determinação. A sala pareceu prender a respiração. Quando ela falou, sua voz era firme, clara e incisiva. "Excelência, permita-me esclarecer alguns pontos. As acusações contra mim não só são falsas, como também subestimam minha posição e experiência." Reynolds empalideceu imperceptivelmente. Ele havia subestimado a presença dela, sua confiança. Cada palavra que ela pronunciava revelava uma autoridade natural, uma força que poucos homens naquela sala ousariam desafiar. "Sou a comandante Simone Carter, SEAL da Marinha."
Servi em diversas operações internacionais sigilosas, continuou ela calmamente, cada sílaba atingindo a credibilidade de Reynolds como um golpe de martelo. Conheço a importância da integridade, da disciplina e da precisão das evidências. Não falsifiquei nem manipulei nada de forma alguma. Um murmúrio percorreu o tribunal. O júri endireitou-se abruptamente surpreso. O advogado de defesa pareceu compreender a gravidade da situação. Até mesmo a juíza Whitmore franziu a testa, consciente de que acabará de presenciar uma reviravolta inesperada. Reynolds sentiu seu controle desmoronar. Seu sorriso confiante desapareceu, substituído por uma tensão lancinante. Pela primeira vez, ele percebeu que havia cometido um erro monumental. Ele acabará de desafiar alguém capaz de destruí-lo não apenas legalmente, mas também estrategicamente. Simone sentou-se novamente, mas seu olhar permaneceu fixo nele, implacável. Em sua mente, ela já calculava seu próximo movimento. Este tribunal não era mais simplesmente um lugar de justiça, havia se tornado um campo de batalha, e Reynolds acabará de entrar na boca do leão. O murmúrio na sala mal começara a diminuir quando Simone Carter se levantou novamente, desta vez com uma postura ainda mais imponente. Ombros retos, olhos penetrantes, ela avançou em direção ao bar como se estivesse entrando em um campo de batalha. Cada passo era medido, cada movimento calculado para mostrar que ela não estava simplesmente se defendendo, ela já estava no controle. Meritíssimo, começou ela com a voz calma mas gélida, parece que alguns dos depoimentos aqui apresentados não se baseiam em fatos reais, mas em suposições e distorções. Reynolds sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele havia mentido, pensando que ela permaneceria em silêncio, intimidada por seu uniforme e pela Assembleia. Mas Simone não era do tipo que se deixava intimidar. Comandante Carter, o senhor está afirmando que essas acusações são falsas? Perguntou a juíza Whitmore, seus olhos examinando Simone. Sim, meritíssimo. Simone fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar. Todos os documentos apresentados pelo detetive Reynolds como prova da minha culpa foram mal interpretados ou falsificados para se adequarem a uma narrativa falsa. Naquele instante, ela pegou um tablet seguro e o colocou no balcão. Com um gesto preciso, projetou um documento oficial detalhando sua presença em uma missão secreta no exterior enquanto o incidente em questão supostamente teria ocorrido. A sala irrompeu em murmúrios. A mentira de Reynolds começava a ruir diante dos olhos de todos. O advogado de defesa, atônito, procurou freneticamente por suas anotações, incapaz de refutar as provas apresentadas por Simone. Os jurados trocaram olhares incrédulos. Até mesmo o juiz pareceu impressionado com o rigor e a confiança do comandante Carter. Reynolds tentou retomar o controle. Esses documentos não provam nada. São irrelevantes. Mas Simone o interrompeu com um gesto simples, calmo e autoritário da mão. Pelo contrário, detetive Reynolds, eles provam exatamente o oposto do que o senhor afirmou. E antes de continuar espalhando acusações, seria prudente verificar os fatos. Um silêncio gélido pairou sobre o tribunal. Reynolds, acostumado a intimidar as pessoas com sua posição e uniforme, ficou sem palavras pela primeira vez. Cada olhar estava fixo em Simone, cada respiração parecia lhe dar mais poder. Ela não precisava gritar nem proferir insultos. Sua mera presença e a verdade que empunhava como uma arma eram suficientes para influenciar o tribunal. Jamais aceitarei que meu nome e minha carreira sejam manchados por mentiras, concluiu Simone, com a voz ressoando na sala com uma autoridade quase militar. E pretendo garantir que a justiça seja feita, não por meio da intimidação, mas sim pela verdade. Naquele momento, Reynolds entendeu que aquele julgamento havia se tornado pessoal. Ele não havia apenas mentido para um tribunal. Ele havia desafiado uma mulher que sobrevivera a missões que ele próprio nem sequer conseguia imaginar. E essa mulher não estava disposta a recuar. A plateia agora estava absorta em cada movimento de Simone Carter. O murmúrio dos espectadores havia se transformado em um silêncio respeitoso, quase temeroso. Reynolds sentiu seu controle afrouxar. Ele sempre controlara a narrativa, mas agora cada palavra que proferia se voltava contra ele. Simone respirou fundo e encarou Reynolds com uma calma gélida. Detetive Reynolds, disse ela com a voz tão cortante quanto um tiro, o senhor afirmou neste tribunal que eu adulterei provas e obstruí uma investigação. Pode apresentar uma única prova verificável para sustentar suas acusações? Reynolds piscou, procurando suas anotações, mas não havia nada. Todos os documentos que ele havia apresentado eram imprecisos ou claramente contraditos pelos registros oficiais que Simone acabará de lhe mostrar. Seu sorriso confiante desapareceu.
Ele agora enfrentava um adversário que conhecia a lei, a estratégia e a verdade militar perfeitamente. Meritíssimo, gaguejou ele, estes são apenas erros menores que... Simone ergueu a mão, implacável. Erros? Não, detetive, são suas mentiras. E cada mentira que você apresentou aqui pode ser considerada obstrução da justiça. A juíza Whitmore franziu a testa e consultou suas anotações. Ela começou a compreender a magnitude da situação. Reynolds não apenas havia mentido imprudentemente, como também tentará destruir a reputação de um cidadão explorando preconceitos raciais e sua suposta autoridade. Simone prosseguiu implacável. Solicito respeitosamente que este tribunal examine a veracidade de cada declaração feita pelo detetive Reynolds. Além disso, reservo-me o direito de processá-lo por difamação e obstrução da justiça. O murmúrio transformou-se em sussurros incrédulos. O júri, o advogado de defesa e até mesmo o público começavam a perceber a gravidade das mentiras de Reynolds. Os olhares que antes lhe eram favoráveis tornaram-se críticos, e o tribunal parecia fechar-se sobre ele como uma armadilha invisível. Reynolds, sem conseguir reagir, sentiu sua carreira ruir. Ele havia subestimado Simone Carter por causa da cor de sua pele, pensando que poderia reduzi-la a uma figura tímida. Ele não havia cometido apenas um erro profissional, acabará de provocar alguém capaz de destruir sua reputação num instante. Simone sentou-se novamente com o olhar fixo nele. Mas desta vez havia algo mais, um aviso silencioso. Reynolds sabia que aquilo não era mais um julgamento simples. A verdade o atingira, e ele pagaria o preço. Naquele exato momento, Reynolds compreendeu que a mulher que ele tentará humilhar e condenar não era apenas uma soldado experiente, mas uma força implacável que ninguém conseguiria deter, e a batalha estava apenas começando. A tensão no tribunal era palpável. Reynolds, sentado no banco dos réus, sentia o peso de cada olhar sobre si. Ele havia mentido, manipulado e subestimado Simone Carter, e agora, cada segundo era um lembrete cruel de seu erro. Simone se levantou uma última vez, o rosto calmo, porém resoluto, a postura imponente. Ela sabia que aquele momento decidiria não apenas sua reputação, mas também a carreira de Reynolds. Meritíssimo, disse ela, gostaria de apresentar as provas finais que demonstram a integridade das minhas ações e a falsidade das acusações contra mim. Com um gesto deliberado, ela projetou uma série de documentos oficiais, vídeos e gravações. Cada item demonstrava claramente que ela estava em seu posto em uma missão secreta no momento do incidente e que Reynolds havia manipulado dados deliberadamente para criar uma ilusão de culpa. O murmúrio no tribunal transformou-se num silêncio pesado. O júri assistia atônito, enquanto o advogado de defesa, finalmente recuperando a compostura, assentiu com a cabeça em sinal de admiração. Até mesmo o juiz Whitmore, geralmente impassível, pareceu impressionado com o rigor e a precisão de Simone. Reynolds tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Todos os argumentos que ele havia planejado apresentar desmoronaram. Os espectadores perceberam a mudança na dinâmica. A mulher que eles pensavam ser apenas uma ré agora era a figura central no tribunal, e sua autoridade esmagava toda a oposição. Simone concluiu com uma voz calma mas implacável. Detetive Reynolds, suas mentiras e sua tentativa de intimidação foram expostas. Exijo que a justiça seja feita e que as medidas disciplinares cabíveis sejam tomadas. A juíza Whitmore bateu o martelo. Em vista das provas irrefutáveis apresentadas pela comandante Carter, todas as acusações contra ela são declaradas nulas e sem efeito. Além disso, o tribunal examinará as ações do detetive Reynolds para determinar se houve obstrução da justiça e difamação. Um silêncio profundo tomou conta da sala, seguido por uma mistura de murmúrios e olhares de admiração. Simone sentou-se com uma expressão neutra porém triunfante. Cada movimento, cada palavra, havia sido calculado com a precisão de um soldado experiente. Reynolds, humilhado e impotente, percebeu que sua carreira acabará de sofrer um revés monumental. Ele havia subestimado Simone Carter, e isso lhe custaria caro. Em um canto do tribunal, o público aplaudiu silenciosamente não por ela, mas pela verdade que ela havia defendido com coragem e inteligência. Simone levantou-se para sair da sala. Cada passo era deliberado, cada movimento um lembrete de sua força e disciplina. Ela havia vencido não apenas legalmente, mas também moral e estrategicamente. Ao atravessar as portas do tribunal, um murmúrio percorreu a sala. Ela é uma verdadeira SEAL da Marinha. E para Reynolds, aquele dia ficaria para sempre gravado em sua memória como o momento em que aprendeu que subestimar alguém poderia ser um erro fatal.